Meu bom dia a todos. Estamos dando início a essa comissão especial de inquérito às 10h15. Quero agradecer a presença e citar o nome dos membros da comissão especial de inquérito, que está presente o vereador André Maldonado, vereador Dário, vereador Beto. Lembrando que o vereador Bira está sob atestado, mas está acompanhando via link esta reunião, e onde também vai estar enviando algumas perguntas, assim que se achar necessário, através da Secretaria da Comissão Especial de Inquérito. Quero agradecer a presença do presidente da Comissão de Fiscalização e Controle dessa casa, o vereador Miltinho Sardim, agradecer a presença do vereador Márcio, vereador Lacadora, vereadora Estela Almagro, vereador Hermes e vereador Eduardo Burgo. Dando início às nossas oitivas, e logo em seguida nós vamos deliberar os próximos passos. Então, eu convido, neste momento, a primeira oitiva do dia, a senhora Andréia Cristina Storri, assessora administrativa do gabinete, convidada. Pode adentrar. Quero agradecer a presença da senhora Andréia. Senhora Andréia, a senhora está aqui na Comissão Especial de Inquérito, nesse momento na condição de depoente, lembrando a senhora de que, a senhora qualifica o nome da senhora, por favor, e CPF e RG, por gentileza. Meu nome é Andréa Cristina Storoli, CPF 301 660 688 70, RG 26 767 218, dígito 4. A senhora, iniciando, a senhora prestou depoimento na Polícia Civil? Sim. A senhora ratifica todo o depoimento que a senhora realizou lá? Sim. Lembrando a senhora também que o mesmo processo que está na Polícia Civil é o mesmo que se dá também na Comissão Especial de Inquérito, que tudo aquilo que a senhora falar aqui, que seja verdadeiro, porque não ocorrendo há uma prática de falso testemunho. Tudo bem? Então, eu passo neste momento aos membros das comissões para as referidas perguntas. Bom dia a todos. Bom dia, Andréia. André, eu tenho algumas perguntas, e aí eu vou te fazendo, você vai respondendo bem à vontade, tá? Quais eram suas atribuições no Fundo Social e qual era a sua rotina de trabalho no setor? Eu fui convidada a ajudar no Fundo Social para organizar a parte administrativa, parte de documentação mesmo, porque, na época, só tinha a Damares trabalhando no fundo, e a Damares tinha muita dificuldade com computador, com documentação, enfim. Então, eu fui chamada para lá para organizar essa parte. Então, organizei arquivo, organizei todas as planilhas que a gente usava para entrada e saída de produtos, de cestas. Enfim, a minha rotina era ali dentro do escritório. Quem atendia para fora era a Damares. Perfeito. A senhora tinha alguma participação no controle, recebimento ou entrega de bens doados? Quais tipos de doações eram recebidos? Não. Nunca tive participação em entrada e saída de nada. Tudo era Damares. Inclusive, a dona Lúcia passava tudo só para ela. Ela fazia questão que eu ficasse só no escritório. E ela também exigia que a gente documentasse tudo. Então, nós tínhamos formulários, que a Damares saía para a rua, porque ela vivia para a rua. Então, tudo que ela ia com os formulários, tudo que entrava, ela me trazia assinado, descrito, e eu passava para computador. E tudo que saía, a mesma coisa. Ela me trazia sempre no fim do dia e a gente organizava tudo nos arquivos. A próxima pergunta é nessa linha, como era feito o controle de entrada e saída dos bens doados, porque você entrou lá para organizar justamente isso. Uhum. E, citando um exemplo, se eu dou essa caneta para o Fundo Social, ela é catalogada que ela entrou, correto? Era
tudo feito de uma forma muito simples. A gente tinha um formulário de entrada, quem trazia... Muitas vezes tinha muitas doações também que eram anônimas, então a gente só anotava que chegava. Tá? Mas tudo era anotado. Pelo que eu sei, tudo era anotado. E vocês anotavam, por exemplo, caneta, bique, cor, tal, vocês davam a descrição? A não ser quando era assim, quando tinha campanhas de doação que aí entrava muita coisa solta. Então, muitos alimentos de muitos tipos, era meio impossível a gente catalogar exatamente tudo. Então, a gente contava por itens. Né? Então, itens de alimentos. Quando dava, tipo, entrava muito macarrão, contava os macarrões, contava os arroz, o feijão. Mas, assim, tinha algumas coisas que a gente contava por item e não descrevia. Mas, normalmente, era tudo anotado. A senhora recebia ordens da presidente do Fundo Social, a senhora Lúcia Rosim? Sim. A senhora tem conhecimento sobre doações realizadas pela Polícia Civil ao Fundo Social? E quais órgãos, além da polícia, costumavam doar ao Fundo Social? Tinha muitas empresas que doavam. A polícia, na época que eu estava lá, eu me lembro de muita cesta básica. Tá? Teve doações de cestas básicas. Tinha doações da Receita Federal. Eu não vou me lembrar exatamente o que era. A senhora se lembra de bens como freezer, não, celulares? Eu cheguei a ver um freezer lá, mas isso depois que eu saí do fundo, e um dia eu fui lá, porque me pediram para ajudar num relatório lá, eu fui e eu vi esse freezer lá. Mas ele chegou depois que eu saí. Que cor que era esse freezer quando você viu? Ele era meio marronzinho. Tá. Celulares, bicicletas? Uma vez a gente teve doação de celulares, que era apreensão, se eu não me engano, da Receita Federal, só que eles foram direto para a SEBS. Tanto que, nessa entrega, eu me lembro de ter ido com a dona Lúcia até a SEBS para a gente fazer a entrega, porque ia ser doado para os estudantes. Perfeito. Quando tinha um bem atípico, por exemplo, um freezer, uma geladeira, um celular, como era feito o controle da entrada desse bem durante o período que você esteve lá? Olha, no período que eu estive lá, eu não me lembro de nada muito grande. Entrava muita roupa, muita comida. Às vezes entrava itens para pessoas doentes, né? Cadeira de banho, essas coisas. Então, sempre era nessa ficha mesmo. Anotava. Inclusive, a gente tinha, né, o arquivo físico de tudo documentado lá. Além do físico, a gente passava para os relatórios no computador. E também a gente fazia mensalmente a prestação de contas para o conselho. Né? Eu me lembro que, no depoimento da senhora Polícia Civil, a senhora citou que detém alguns arquivos, apresentação de PowerPoint, algumas planilhas. É possível a senhora ceder esses arquivos para nós? Porque quando a gente apresentava a prestação de contas para o conselho, a gente não tinha... Muitas vezes eu levava o meu notebook para poder apresentar lá, porque lá tinha 2 notebooks bem velhos, então não rodava. Né? Então, ficou alguma coisa assim no meu computador. Eu até apresentei na polícia, mas eu posso apresentar. Eu não trouxe hoje. Tá? Não, tranquilo. A senhora tem conhecimento de que um caminhão foi carregado com bens do Fundo Social? Não. A senhora esteve presente neste carregamento ou foi informada por alguém? Também não. Não soube. A senhora não sabe dizer quem autorizou ou coordenou esse carregamento? Também não. A senhora tem conhecimento de que o destino do caminhão seria a igreja MIP? Não. A senhora sabe se há alguma relação entre a família Rosim e o Fundo Social? A única relação seria a bispa ser a presidente do fundo, mas, fora isso, no período que eu tive lá, que foi só um ano, que foi só no primeiro ano, ela se demonstrava muito preocupada em fazer tudo certinho, pelo menos para mim. Tá? Só estou lendo aqui para não fazer pergunta em duplicidade, tá? A senhora conhecia a Marcinha? Conhecia. Ela costumava retirar doações no fundo?
Não fiquei sabendo de nenhuma retirada dela. Ela, de vez em quando, ela estava lá. E, inclusive em reuniões de partido, enfim. Por isso eu conheço ela e sabia que ela era irmã da dona Lúcia. A senhora nunca viu ou tomou conhecimento de que ela retirava cestas ou qualquer item do fundo? Não. Não? Não. Tá. A senhora disse que em algumas reuniões de partidos ela poderia estar lá. Eu acho que ela A trabalhava. senhora pode inclusive, pro explicar partido. quais reuniões seriam essas? Tinha algumas vezes que elas marcavam reunião para as mulheres, sabe? Do partido, querendo incentivar as mulheres a entrarem na política, enfim. Nessas reuniões ela sempre estava. Eu acho que ela era funcionária do partido. Isso acontecia no Fundo de Solidariedade ou na prefeitura? Não. Acontecia no escritório do partido. No escritório Só que do elas convidavam partido. todo mundo. Sempre. A senhora conhece, só para ficar claro, então a senhora conhece Não ela. lá dentro. Não do Fundo de Solidariedade, das reuniões realizadas no partido. Exatamente. Perfeito. A senhora conhece a senhora Damares? Sim. Qual era a sua relação de trabalho com ela e quanto tempo trabalharam juntas? Trabalhamos por 1 ano, ou quase 1 ano. A senhora tinha uma relação de amizade com ela? Proximidade? A nossa relação sempre foi amigável, mas a Damares era uma pessoa um pouco difícil de lidar. Ela tinha, eu acredito que ela tinha um pouco de ciúme. Ela se via um pouco... não sei se ela... Eu acredito que ela... Porque chegou até mim que ela falou de mim e ela tem a ver com a minha saída de lá. Tá. Em algum momento ela comentou com a senhora sobre algum carregamento de algum caminhão ou falou algo do tipo? Ela não comentou sobre... Ela não especificou nada, mas quando eu saí de lá, ela por umas 2 vezes que a gente às vezes conversava, ela me falou que ela só não tinha sido mandada embora pelo que ela sabia. Aí eu ainda questionei ela umas 2 vezes. Mas o que você sabe? Me conta, quero saber. E aí ela me enrolava e não contava. Não, a gente precisa combinar de se encontrar, tomar um café para eu falar. E nunca falou. Mas ela já me falou. Não tinha conhecimento. Não tinha. Ela me falava que ela não tinha sido mandada embora ainda pelo que ela sabia. Isso ela me falou. A senhora considera que as denúncias apresentadas pela senhora Damares são verídicas? De fato, houve irregularidade que precisam ser apuradas? Infelizmente, eu não posso afirmar, porque eu não tive conhecimento de nada, infelizmente. A senhora Elisângela Cardoso costumava frequentar o Fundo Social? Quando eu estava lá, não muito. Não. Mais pouco? Pouco. Sim. Tinha aquele contato. A gente estava ali do lado, né? A gente estava no 3º andar ainda. Tá. Ela retirava algum bens ou indicava alguns lugares para ser... Não, ela não tinha nenhuma voz ativa no Fundo Social. A senhora tem conhecimento de algum desvio ou uso indevido de bens doados ao Fundo Social? Não. Sabe se algum bem foi levado para uso particular ou de terceiros sem destinação oficial? Não sei. Alguém lhe solicitou para omitir informação ou acobertar algo? Não. A senhora deseja acrescentar mais alguma informação que considere relevante diante do que eu te perguntei, algo que eu possa ter esquecido, que é relevante? Acredito que não. Se eu pudesse, eu ajudaria um pouco mais, mas no período que eu estive lá, eu não... Eu já te pedi, mas se a senhora tiver algum documento, Sim. qualquer coisa ligada ao fundo, se a senhora puder compartilhar, eu agradeço. O que eu tenho é alguns relatórios para vocês verem como era feito, né, o controle das coisas. É isso. Presidente, minha parte finalizada. Tá. Senhora Andréa, a senhora recebia a ordem direto da senhora Lúcia ou da senhora Damares? Da dona Lúcia. Dona Lúcia. Quando a senhora cita reuniões partidárias, isso ocorria, só para deixar claro, dentro do Fundo de Solidariedade, na prefeitura ou na sede do partido? Não, na sede do partido, no escritório. Certo. Quero agradecer a presença do vereador Júlio também e do vereador Elinho, que se encontra nessa casa. Aos demais membros da comissão. O relator já perguntou as minhas perguntas. Há uma pergunta sendo elaborada pelo vereador Bira, que está nos acompanhando, e eu vou já fazer a leitura dela.
Senhores vereadores, acaba de chegar as perguntas do vereador Bira, que nós vamos anexar ao processo. A primeira pergunta do vereador que está nos acompanhando neste momento: a senhora Damares sempre foi confiável? Uma boa pergunta. Eu não tenho como responder isso. É que é aquela coisa, eu vou dar uma opinião particular que, para mim, ela não era tão confiável. A equipe tinha convicção de que o trabalho da senhora Damares era correto? A relação da Damares com a dona Lúcia sempre foi de muita proximidade, tá? Muita. Tanto que tinha coisas que as duas resolviam só elas e nem chegava a mim. Então, eu acredito que a dona Lúcia confiava muito nela. Terceira pergunta. Houve algum episódio atípico que colocasse a credibilidade e a confiabilidade da senhora Damares sob suspensão? Se sim, qual e quando? Não, nenhum episódio específico. A Damares só falava demais. Então, meu perfil já é outro, eu sou mais observadora, então, por isso que eu digo que eu, pessoalmente, não era de muita confiança para mim. Quarta pergunta. A senhora tem informações de que a relação entre a senhora Damares e a presidente do fundo estava estremecida, e desde quando, se em caso positivo? Depois que eu saí, como eu citei, que a Damares comentou comigo que ela ainda estava lá pelo que ela sabia, essas foram as palavras dela, aí eu entendi que alguma coisa não estava bem entre elas. Quinta pergunta. A senhora participou de entregas ou não? De doações em algum momento? Teve alguns eventos que foram feitos, como, por exemplo, aquele que até, né, é bastante citado, que foi aquela entrega lá no centro esportivo. Eu estive lá, teve todo mundo do fundo lá junto para fazer aquela entrega. Teve algumas outras específicas que a gente ia fazer entrega, como final de ano, que aí vinha o caminhão de fruta, verdura, e a gente ia todo mundo para a rua entregar. Essas entregas assim, a gente ia todo mundo para ajudar. Mas diariamente assim não. Eu era até meio proibida de sair do escritório. Não dou nada. Senhora Andréa, só mais uma pergunta. A senhora se lembra em algum momento de algum membro do Fundo Social, seja a dona Lúcia ou a própria Damares, utilizar o Fundo Social para entrega de cestas por interesse próprio? Não me lembro. Você me perguntou se eu me lembro. Não me lembro, não vi. Mas, bom, a Damares sempre dizia que ela ia ser candidata a vereadora. Você acha que ela utilizou o fundo como em período de campanha? Não posso afirmar. Mas a senhora não tem nenhuma Não convicção sobre esse assunto? Não tenho convicção. Tenho minhas desconfianças, mas não tenho convicção. Perfeito. Senhores, mais alguma pergunta? Eu gostaria só de agradecer. Presidente, o senhor perguntou para a comissão. Como foi aberta a possibilidade na primeira audiência de vereadores não membros de fazerem perguntas, Vossa Excelência disse que teria que ser por escrito. Vossa Excelência fez as perguntas à comissão e eu tenho as perguntas por escrito para fazer, presidente. Pode me encaminhar, por gentileza? Sim, eu vou pedir para que o vereador Maldonado conduza. A senhora participava do partido político?
Não. Como sabia das reuniões? Elas convidavam todas as mulheres. Da mesma forma, quando tinha reuniões para mulheres na igreja, ela fazia convite para todo mundo. Eu devo ter ido em umas 2 de partido e uma na igreja. A senhora nunca foi filiada a nenhum partido? Não, também. E também não era da igreja. Complementar a pergunta, presidente. A senhora disse que a Marcinha participou das reuniões do partido, Ela né? participava. Se eu não me engano, ela trabalhava lá. Mas a senhora no viu? A escritório. senhora participou dessas reuniões? Eu A senhora viu a fui- Marcinha nessas reuniões? Eu fui em 2 reuniões. Que a Marcinha estava lá. Sim. A senhora disse na delegacia que procurou organizar tudo no fundo. Como eram feitas as entradas e saídas das doações? Da forma que eu expliquei. A gente procurava documentar de uma forma simples, mas documentável. Eu fazia questão de... Eu até pedi um arquivo lá na época, a gente guardava tudo arquivado fisicamente e nas planilhas. A Marcinha, irmã da Lúcia, pegava cestas básicas no Fundo Social? Eu nunca soube. Teve algumas situações, porque assim, já que você me questionou isso aí, eu vou citar. Vocês sabem que tem munícipes que apareciam de vez em quando lá e a pessoa necessitada, está precisando mesmo, aí vai lá e pede, implora por cesta. Você acaba doando. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o próprio número do CPF dela para anotar, então você doa, né? Porque é a função do Fundo Social, certo? Se a pessoa está lá, está precisando muito, você vê que ela precisa, você doa. Então, muitos casos de saída assim, de cesta, essas coisas, vinha só com um nome. Ah, foi para fulano e vinha, e a gente registrava como saída só na planilha. Porque não tinha destinação, você não sabia nem o endereço da pessoa, nem nada. Então, tinha vários casos assim. Tá? Então, tinha muitas saídas que a gente só registrava como saída. E eu, ali no escritório, eu registrava o documento que chegava para mim. Lá, saiu 16 cestas. E eu questionava. Tá, mas para onde eu coloco isso? Ah, só põe saída. Eu colocava saída. Eu só vou, Sem destinação. vou solicitar só o vereador Borgo que se assente e teve acesso, não apareceu o filme O Guarda-Costa, entendeu? Então, fica... Presidente, peço desculpas. A intenção minha não era ver as mensagens do seu celular, não. É que, como eu fiz perguntas agora em cima da hora, a caneta com a minha letra, eu fiquei ali do lado, caso tenha alguma dúvida, mas eu estou aqui do lado, se o senhor não entender minha letra... Qualquer dúvida eu aciono você lá. Qualquer dúvida, o senhor já esclarece. Pode continuar. A Lúcia sabia que a Márcia pegava essas cestas? Nem eu sabia, então não sei. Para onde a Márcia levava as cestas? Também não sei. Como a senhora dava baixa nas cestas entregues para a Márcia? Então, não tem... Assim, ó... É que eu não sei. A Márcia... A Damares falou que a Márcia levava as cestas. Só uma questão de ordem, presidente. Eu acho que é interessante. Se a testemunha sabe que, num processo administrativo, pode caracterizar crime de falso testemunho. Porque as pessoas leigas acreditam que só na polícia ou em juízo. Direito, viu, doutor? Mas sim, mas a senhora então tem perfeita noção que pode caracterizar até a omissão e o silêncio da senhora o crime de falso testemunho. Perfeito, presidente. Inclusive, nós já iniciamos a oitiva, já deixando salientada a questão levantada pelo vereador. Pode continuar. Como a senhora dava baixa nas cestas, fez a primeira entrega, mas como foi para a Márcia, como eram feitas as indicações para as entregas dessas cestas? Ou seja, quem indicava a pessoa que receberia cestas? Essas cestas. Eu sei que tem várias entidades que são cadastradas junto ao Fundo Social. Essas entidades indicavam pessoas, né? Era feito todo um controle e tinha muita gente que ia pedir ou que ligava pedindo. Então, sempre todo mundo que ligava, a gente já fazia relação, já consultava, entrava no sistema, porque era integrado com a SEBS, para ver se a pessoa já tinha recebido naquele mês. Enfim, tinha esse controle. Então, eram indicações, normalmente, de entidades, né, que tinha aí o contato direto com as famílias, e as pessoas que vinha muita gente pedir. A senhora citou na delegacia que a Receita Federal fez doações de celulares. Estes aparelhos foram cadastrados no fundo? Não, eles
Se eu não me engano, eles deram entrada direto na SEBS. Apesar de que a dona Lúcia esteve junto lá na entrega, né? Lá na SEBS. Isso foi na SEBS. A senhora sabe qual foi a destinação desses aparelhos? Eles vieram para doação para estudantes. A senhora não sabe estudantes de onde Não especificamente, sei, não né? vou saber falar. A senhora chegou a fazer a entrega de doação ou ficou sabendo de doações a igrejas? Tem algumas igrejas que têm trabalho social que são cadastradas. Então, essas doações eram feitas. Quais? Ixi. A senhora lembra quais? Olha, eu posso consultar no que eu tenho anotado lá. A senhora vai fornecer para a gente, Eu vou. provavelmente vai ver. Porque, provavelmente... Não, MIP não, nunca. Eu vou Nunca foi registrado. só deixar bem claro que nós vamos solicitar a questão da documentação, lembrando que, além da falso testemunho, também coação de testemunha também é crime. Então, para que a gente tenha uma... Está dizendo que está coagindo, presidente? Não, eu estou orientando, é uma orientação. O senhor sabe que prevaricação, então eu também vou orientar. A prevaricação também é crime. Também é crime. Tá? Tudo aqui é crime. Isso. Então, vamos pedir para que as pessoas conduzam de forma pacífica e ordeira. Então, eu vou aproveitar, presidente, eu vou pedir a juntada de um documento já nessa esteira. Tá? Eu vou pedir só a juntada de um documento, presidente, onde Vossa Excelência está com a Damares recebendo aqui ou entregando cestas básicas. Daqui. Anexo ao processo, tá bom? Deixa registrado aqui, portanto, que o doutor Borgo, vereador, acaba de entregar uma foto em que esse vereador está recebendo cesta básica. Deixa constar. Quer mostrar para os outros membros, presidente? Só os outros membros aqui, o Beto. Está em ata. E lembrando o seguinte, continue, vereador Maldonado, com a oitiva, por gentileza. Vamos lá. A senhora trabalhou na campanha da Lúcia Rosim para deputada? Não. Caso positivo, recebeu algo pelo trabalho, no caso é não. Existe lei que obriga o patrimônio, os bens recebidos, antes de doar, a cumprir a lei... Desculpa, Borgo, eu não consegui entender. Desculpa. Se você puder me explicar aqui. Existe lei que obriga a patrimoniar os bens recebidos antes de doar. Existe lei que obriga a patrimoniar os bens recebidos antes de doar. A senhora cumpria a lei, ou seja, patrimoniava tudo. A senhora cumpria a lei? Patrimoniava tudo antes? Não, patrimoniar seria registrar, identificar, né, tudo. Não. Inclusive, a maioria das doações era comida e roupas usadas. Então, eu não sei nem... Nunca foi nada documentado, patrimoniado. Era só relacionado mesmo. A senhora lembra se o fundo recebeu doações de ar-condicionado? Eu lembro que uma vez foi falado alguma coisa de ar-condicionado que seria doado para colocar na sala do fundo, porque não tinha ar lá. Só que aí informaram que não tinha capacidade mais para colocar mais ar-condicionado, então nunca chegou. A senhora nunca viu ar-condicionado? Nunca entrou ar-condicionado. Eu ouvi falar que haveria uma doação. Mas não chegou ao seu conhecimento? Chegou por conta disso, porque não podia instalar no... Perfeito. Acho que essas são as perguntas. Vou deixar aqui com a secretária. Gostaria de agradecer a presença da senhora, tá bom? E eu vou pedir a suspensão da reunião, logo em seguida nós vamos já partir para a próxima oitiva. Muito obrigado. Está suspensa às 10h44.